Boa tarde, outubro de 2014. Vou falar aqui a respeito do jogo que ocorreu agora em outubro de 2014 sobre a goleada do Brasil de 4-0 sobre o Japão. Eu gostei mais do jogo a partir dos 30 minutos finais, porque teve uma formação mais ideal. Hoje tem apresentado um bom futebol o Tardelli e o William. E você me pergunta, por que o William está apresentando um futebol melhor que na era Felipão? Eu te respondo, simplesmente porque o futebol das estrelas rende muito mais quando é jogado ao lado de outras estrelas. Se você escala um Neymar para jogar ao lado de um Zé Botina e de um Chico da Várzea, o futebol da estrela ficará um pouco apagado, talvez até muito apagado. No universo você vê as estrelas brilharem apenas à noite. Ou seja, é preciso uma modificação no ambiente para você enxergar o brilho de uma estrela. E no futebol não é diferente. Essa modificação ambiental no campo, ela é justamente a escalação dos jogadores certos que devem atuar ao lado daquela estrela. Ou seja, desta forma, cria-se uma constelação em campo. O meio do Filipão, na última Copa do Mundo, foi o erro, aliás, do Felipão na última Copa do Mundo. Achei que foi o Brasil, ele estava preparado, que ele não estava preparado após uma boa vitória. Ou seja, o Felipão ganhou de uma Espanha invencível, onde até aquele momento era o melhor time do mundo, e com aquela vitória o Felipão achou que a seleção brasileira estava no caminho certo. Esse foi o maior erro do Felipão. Lê do engano. Eu volto a dizer, Felipão não errou nas escalações de cada jogo antes das partidas, pois não tinha o elenco ideal. O Felipão errou sim na convocação, ou seja, se você convoca errado, jamais poderá escalar certo. Isso é lógico, pois o elenco não é o ideal. Quando na última Copa do Mundo clamei pelas convocações de Robinho e Kaká, foi justamente pelas características desses jogadores. Ao lado de Neymar, vi de época santista, Neymar e Robinho jogando juntos, são jogadores que se entendem em campo. Um toque aqui, recebe na frente, devolve de calcanhar. Isso confunde toda a zaga adversária. Eu não convocaria o Oscar, sinceramente, para a seleção. Não porque ele não tenha qualidades boas, mas porque é um jogador simples, sem velocidade. Jogador que põe o pé na bola apenas para soltá-la rapidamente. E se você tem jogadores com mais outras boas qualidades, então não precisa do jogador simples. Por exemplo, era do Elano, era do Elano. O Elano, quando foi jogador da era Dunga, quando jogava na seleção, era um jogador simples, assim como o Oscar. O Elano servia apenas para cobrar um escanteio, uma bola parada, e assim também é o Oscar, da mesma forma. Nesse jogo entre Brasil e Japão, aos 42 minutos da etapa final, podemos observar, quando a bola estava lá no lado direito, eu contei sete jogadores brasileiros próximos, no máximo 3 metros de distância um do outro. Esse é o jogo que faz o Barcelona marcar época. O Barcelona joga muito porque ele tem esse estilo do jogo. Os jogadores todos se aproximam daquele que detém a bola. Porque quando você tem
quantidade de jogadores saindo da marcação, se aproximando daquele que detém a posse da bola, não seria necessário dar aquele chutão para frente, como faz muitos jogadores quando se sentem apertados, não tem como dar aquele passo curto, dá aquele chutão e o jogo fica feio. Na era Felipão, o treinador, ele jogava às vezes com um meio de campo totalmente sem habilidades. Hoje você pode inventar jogando com Kaká, Neymar, William e um Robinho se aproximando desses jogadores para confundir o adversário. Evidentemente que, conforme a outra equipe começar a se evoluir, então pode-se até colocar um jogador, um volante ou dois volantes de pura contenção. Isso vai depender do jogo que você está enfrentando. Né? Por exemplo, contra um Japão, uma equipe fraca, não há essa necessidade. Mas contra uma Alemanha que joga duro, aí sim você pode entrar com um volante de contenção. Mas se o jogo tende a seguir as boas qualidades em campo, então até mesmo pode-se arriscar a jogar com dois volantes que tenham qualidades de meia. Vejam bem, volantes com qualidade de meia. Muito interessante isso, né? Coisa difícil de se encontrar no futebol brasileiro. Eu cito como exemplo Arouca e o Anderson, aquele que jogou na Inglaterra, possuem essas características, são volantes com qualidade de meia. O jogador cansou, o que você faz? Simplesmente você o substitui, normalmente. O Felipão, ele se preocupava muito em colocar um meio de campo mais trombador. E a boa qualidade do meio desaparecia completamente. Por isso, a vantagem de se ter jogadores meia atacantes. Vejam que o meia tem mais qualidades para ser um garçom, para um domínio de uma bola. Mas o meia atacante, além de possuir essas qualidades, ainda tem características de atacante. Então essa é a vantagem de você possuir meias atacantes no futebol brasileiro. É muito melhor. E todos aqueles mais descansados, automaticamente eles podem voltar para ajudar na marcação. Não há tanta necessidade de você plantar os volantes trombadores ali para só marcar. Se você tem volantes com características de meias, que eu ainda há pouco citei, o Arouca, o Anderson, então você, para suprir essa marcação, todos os jogadores que estão sem marcação podem voltar para ajudar. O Dunga está provando que não é necessário jogar com um atacante parado dentro da área, pois as jogadas podem vir de trás. Quando se tem estrelas, aliás, quando se tem estilos rompedores de área, caso de Neymar, Robinho e Kaká, percebam também que muitas vezes quando um jogador criativo segura a bola do meio para frente por alguns segundos, isso não é sinal de jogador ser fominha, entre aspas. Mas isso faz com que os colegas tenham tempo para sair da marcação, se aproximar, fazer uma passagem. Aquele jogador, por exemplo, Neymar segurou a bola, tem que ter esse jogador para segurar um pouco a bola, até que o jogador venha de trás, ele passa, ele se aproxima. Então é necessário esse jogador prendedor de bola, sim, no futebol brasileiro. Eu gostaria muito de ver atuando juntos os jogadores Neymar, Robinho, Kaká e William, pelo menos por 45 minutos. Eu vou parando por aqui e tenham todos uma boa tarde.